Olá, hermanos, hermanas, amigos e amigas de graça e paz. Sejam todos bem-vindos a essa plática e esperemos que seja de edificação. Essa é a vontade de Deus e é o que eu quero fazer, edificar tu vida através de la palavra, solo la palavra. É início de ano e outra vez vamos a retomar o tema de los cambios. Sempre queremos cambiar algo em nossas vidas, queremos cambiar o que nunca pudimos cambiar em um passado. Por isso, o título dessa plática esta noite, dessa predicação esta noite, é El cambio em nossas vidas. Muito sencillo. Põe aí, el cambio em nossas vidas. Pero el cambio em nossas vidas requer de 3 ações. A primeira, vamos começar. Número 1. El cambio requer decisão. Número 1, el cambio requer decisão. Não basta com sonhar em cambiar, não é suficiente o desejo de cambiar. Para que tu possas cambiar, tens que tomar uma decisão, a decisão de cambiar. O cambio é intencional. Tenho aqui algumas perguntas. Acuérdate, o cambio sempre é intencional. Perguntas. ¿Vas a ser diferente em 6 meses? ¿Vas a estar melhor dentro de um ano? ¿Vas a estar mais saudável, mais forte, mais maduro? ¿Serás mais feliz? ¿Vas a estar menos endeudado? ¿Vas a ser como Deus quer que seas? Si quieres, te doy a resposta nesse momento. Sí, pero solo va a suceder se decides cambiar algo em tu vida. Porque não vai suceder de maneira accidental. O cambio, nenhum cambio é accidental. O cambio é intencional. E como tu, pastor, eu quero que estés melhor em 1 ano, 2, 5, 10 anos que agora. Pero, por mais que eu queira, não vai suceder hasta que tu decidas cambiar. Muitas vezes creemos que esperamos a que Deus nos cambie e não é assim. Primeiro Deus te moldeia. Depois Deus te invita a que tu permitas que Ele te cambie. Pero, al fin y al cabo, es una decisión tuya. ¿Te acuerdas quién predicó el primer sermón de la iglesia? Sí, día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Pedro. Pedro todavía tenía ese ímpetu, dudaba de muchas cosas, pero Dios usó esa impetuosidad de Pedro porque él se levantó y predicó, no esperó que nadie le diera lugar. Dios aprovechó ese ímpetu de Pedro para algo bueno, ¿verdad? Para predicar el primer sermón de la iglesia. Primero Cristo te moldea, te forma, después te moldea y después te invita a aceptar a Él como Salvador y que Él te pueda cambiar, pero es un proceso. Él no va a cambiarte si tú no quieres cambiar. Más bien, no estés esperando que Dios te cambie, es Dios que está esperando a ti para que tú te cambies. Ele está esperando que digas, ok, Senhor, aqui estou disposto a fazer os cambios que tu queres que eu haga. Porque Deus não te vai obrigar a cambiar, é uma decisão tua, uma decisão minha. Devemos fazer eleições intencionais para crescer. O crescimento é intencional, assim como o cambio. Não há crescimento sem cambio. Escute isso, não há crescimento sem cambio. Não há cambio sem pérdida. E toda pérdida implica em dolor. Por isso, crescer duele. Cambiar duele. Se vas a crescer, tendrás que cambiar. E o cambio significa deixar ir algumas coisas viejas com o fim de obter coisas novas. Coisas novas. É como, perdão, é como balancear-se em um trapézio. Eu não sei tu, mas eu nunca me subi a um trapézio, nem quero, nem tenho ganas. No, para nada, pero hemos visto en circos, en espectáculos y todo eso, los trapecistas. El cambio es como balancearse en un trapecio. El artista del trapecio oscila en una barra y luego tiene que extender la mano y tomar la otra. En algún momento, él tendrá que soltar una para tomar la otra o no llegará al otro lado. É exatamente isso o que estou dizendo, um cambio em tu vida, tens que soltar para poder agarrar. E nesse processo há um vazio.
um vazio existencial, um vazio religioso, um vazio profético, até porque tu não podes agarrar lo novo se não soltas lo viejo. É isto. Se pensas que podes aferrar-te a ambas barras, te imaginas um trapecista que não solta uma, pero agarra a outra, que passa com ele? Se queda atrapado no meio. E tarde que temprano vai cair, porque se vai cansar de estar em el meio. Assim somos nós, os seres humanos. Queremos tomar lo novo, pero sem deixar lo viejo. E quedaremos atrapados em um vazio e vamos a cair. E vou ser mais direto. Alguns de vocês estão atrapados hoje no centro, nesse vazio. E tarde que temprano, lei da gravidade, vão a cair porque não has abandonado os viejos patrones, os viejos hábitos, as viejas maneiras de pensar. Então não podes atrapar lo novo que há para ti, lo novo que Deus tem para ti. Tienes que deixar atrás tus viejas costumbres para implementar novos hábitos em tu vida. Efésios 4:22 diz assim: enquanto a la passada maneira de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Em outras palavras, déjalo ir. Quando Pablo escreve Efésios 4, esse versículo 22, Pablo estava pensando em uma maneira que os romanos matavam. Os romanos eram muito prolíficos em maneiras de matar. Essa maneira era muito cruel, era a maneira del viejo hombre. Significava atar. Eu sei que suena feio, pero bueno, los de graça e paz sabem o que vou dizer, ¿verdad? Já lo escucharam antes. Os romanos a vezes torturavam os prisioneiros acusados de assassinato, amarrando o cadáver de la víctima a la espalda de su ejecutor. Ou se não encontrara o cadáver, qualquer outro cadáver. Pero o prisioneiro desnudo, o cadáver desnudo, espalda com espalda, amarrado. Então, o que passava era que o prisioneiro não podia sentar-se, acostar-se, porque tinha atado o cadáver. Você imagina a loucura que era isso? Pero a coisa se põe pior. A coisa se põe pior. Porque os gusanos que comiam, e perdão por la rudeza de mis palavras, os gusanos que estavam comendo o cadáver passavam a comer a la persona viva. Por lo tanto, o que Pablo menciona aqui é despojar, ou seja, corta o velho yo que tu traz aí atado em ti mesmo. Corta essa corda. De lo contrário, tu vieja natureza vai matar tu nova natureza em Cristo. Despojar do velho homem significa corta as cordas que te mantêm atado a tu velho yo, para que puedas caminhar sem ser estorbado por tu passado. Outra vez, Efésios 4:22. Enquanto a la passada maneira de vivir, aí está, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos enganosos. Significa, déjalo ir. Estes viejos hábitos, estas viejas heridas, esses viejos patrones, esses pecados anteriores de tu vida, déjalos ir. Não regresa a tu passado. A Bíblia diz que los desechemos, que confiemos em que Deus está obrando em nós, e de hecho lo está. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é el que em vosotros produce assim el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa que Ele nos dá o desejo e o poder para que hagamos lo que le agrada a Ele. Ele les dá o desejo e o poder para que hagam lo que a Ele le agrada, uma versão desse mesmo passagem. Significa, se queres cambiar, Deus te vai ajudar a cambiar, te dará el querer, também a maneira de hacerlo, pero Ele em ti. Não tu em Ele, é Ele em ti. Por lo tanto, estamos falando do cambio em nossas vidas. E primeiro, o cambio requer que tomes uma decisão de cambiar, de querer cambiar. Passo número 2. O cambio requer uma nova maneira de pensar. Tens que cambiar tu pensamento. O cambio requer um novo pensamento. Para cambiar, devemos aprender a verdade e começar a tomar boas decisões, mas também devemos cambiar nossa forma de pensar. A batalha por el pecado começa na mente, não em tu comportamento. Não é comportamental, é mental. Lo que reaccionas de aqui é o que atua em tu corpo.
Vou falar de outra maneira para que quede claro. Ponga muita atenção. La manera en que piensas determina la forma en que sientes. Y la forma en que sientes determina la forma en que actúas. Pero todo empieza aquí. Todo empieza en tu mente. Si quieres cambiar tu forma de actuar, comienza por cambiar tu forma de pensar. Y además, si quieres cambiar la forma en que sientes, debes empezar cambiando tu forma de pensar. La mente es un campo de batalla. Todo empieza aquí. Por ejemplo, puedes decir, pues, no sé, necesito amar más a mis hijos. Necesito amar más a mis hijos. Pero solo eso no va a funcionar. No por buenas intenciones, eso va a cambiar la manera de actuar. Debes cambiar la forma en que piensas acerca de tus hijos, acerca de tu esposo, de tu esposa. Y eso cambiará tu forma de pensar, lo cual cambiará tu forma de actuar. ¿Sí me explico? Yo creo que sí, es bíblico. Efesios 4:23 dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí el cambio empieza en tu mente. Porque ahí es como sientes y como sientes es como actúas. Te voy a resumir de otra manera. Tú no eres lo que crees que eres. Más bien, lo que piensas que eres. La batalla para lidiar con esos defectos en tu vida, con los pecados en tu vida, con las fallas en tu vida, detalles que no te gustan, detalles que quieres dejar atrás, pero la forma es cambiar tu mente, la manera de pensar primero. Si quieres cambiar algo en tu comportamiento o algo en tus emociones, empieza por tus pensamientos. Y eso llevará a la actitud conforme a tus pensamientos. Porque lo que piensas, sientes. Y lo que sientes, actúas. La renovación de tu mente está relacionada con la palabra arrepentimiento. Todos conocemos esa palabra, arrepentimiento. Y yo sé que el arrepentimiento es una palabra muy confusa para muchas personas. Piensan que la palabra significa algo que no queremos hacer y que nos va a doler mucho hacerlo. Y quizás sí. Y quizás sea la verdad, pero eso no se detiene ahí, no es solo eso. El arrepentimiento no tiene nada que ver con tu comportamiento. Você não seria hipócrita. Pensa de uma maneira, sente de outra maneira e actúas de uma terceira maneira. Isso é hipocrisia. Se trata de aprender a pensar de maneira diferente. Isso é arrependimento. Arrepentir significa um cambio de 180 graus em tu vida. Um cambio de rumbo. Vas para cá, volteas e regresa. É algo que haces em tu mente, não em tu corpo. Cambiar a forma em que piensas afetará tus emociones, tu comportamento. Então, o arrependimento empieza em la mente, para que cambie tu maneira de sentir e então cambiará tu maneira de actuar. Quando me arrepiento, regreso de onde estou, cambio a culpa por el perdão. Cambio la culpa por el perdón. Cambio, voy más allá, cambio el infierno por el cielo. Cambio una vida sin propósito en una vida con propósito. Paso de no tener esperanza a tener una nueva esperanza. Todo eso lo hace el arrepentimiento que empieza en la mente. Paso de la frustración a la libertad. Me vuelvo de la oscuridad a la luz. Y ese es el tipo de cambio que necesito para cambiar el resto de mi vida, pero todo empieza aquí, en tu mente. Y número 3, ¿qué más se requiere el cambio en nuestra vida? El cambio requiere ayuda. Por más ilógico que sea eso, si vas a necesitar ayuda para cambiar. Mira, hasta aquí lo que vemos es eso. El cambio en nuestras vidas. Número 1, el cambio requiere decisión. Porque si no decides cambiar, si tú no decides cambiar, no vas a cambiar. Número 2, el cambio requiere una nueva manera de pensar, porque como piensas determina lo que sientes y lo que sientes determina cómo actúas. Y número 3, el cambio requiere ayuda. No puedes cambiar todo por tu cuenta. No puedes. Los cambios perdurables requieren de una comunidad honesta y auténtica. Por eso tenemos a Gracia y Paz, la iglesia Gracia y Paz. Una comunidad que camina bajo la sombra de la cruz del Calvario, en arrepentimiento verdadero, en honestidad de palabra, es lo que somos en Gracia y Paz. En tu vida necesitas personas que te digan la verdad en amor.
Não que te condenem, sino que te ajudem. E encontrarás isso em uma comunidade chamada igreja. Há certas coisas em ti que jamais cambiarão sem a ajuda de outros. Vou mais allá. Eu creio que el 98% de tu vida não vai cambiar sem a ajuda de outras pessoas. Isso é en serio. Pode ser que haya coisas em tu vida que te dão vergüenza todavía, que te avergüencen mucho, sobre las que não queres hablar com nadie. Pero eu te pergunto algo, essa atitude te ha ayudado? A estratégia que has empleado hasta hoje em tu vida para cambiar, ou seja, tu solo, isso te ha ayudado? Eu creio que não. Eu creio que não. Se pudieras cambiar tu vida por tu própria conta, já lo hubieras hecho. Já lo hubieras hecho. Sencillamente não puedes. Há pessoas que fumam, tomam, se drogam, veem pornografia e te dizem, não, mira, quando eu quero, lo cambio. Não é certo. Se for assim, já lo hubiera hecho. Verdade? Suena duro, pero essa é a verdade. Não pode, sencillamente não pode solo. Deves deixar de mentir-te a ti mesmo. Não deixa de tantas mentiras a ti mesmo. Te autoengañas e não vas a sair de aí. Se queres cambiar, vas a necessitar a ajuda de outras pessoas, pero pessoas em que confiem, pessoas que não te estén aventando na cara todo o que eres. Isso não. Necessitas uma igreja. Por isso, as pessoas que não se congregam não sabem o rumbo que levam em suas vidas, porque não têm um parâmetro para comparar-se. E não é a comparação de que, mira como estou eu e mira como está a pessoa. Não, a comparação na igreja sempre é, mira, como posso melhorar? Eu quero orar como esse irmão. Eu quero interceder como a irmã. Por isso, a igreja te brinda uma referência física, espiritual e emocional de como melhorar, não para empeorar. Isso é a igreja. Vas a necessitar de uma comunidade autêntica, de absoluta confiança. Em Graça e Paz, teremos um ministério de grupos pequenos. Alguns dizem células, mas não são células, são grupos pequenos. Porque uma célula está regida por a geografia. Significa, eu me congrego a uma célula porque está cerca de minha casa, mas grupos pequenos rompem esse paradigma. O grupo pequeno se forma tanto por geografia como por afinidade. Temos grupos pequenos de médicos que vivem lejos um de outro. Temos grupos pequenos de empresários. Temos grupos pequenos e a lista é enorme. Pero, desgraciadamente, nessa etapa que estamos vivendo de pandemia, não temos grupos pequenos funcionando. Pero pronto, muito pronto, vamos a reactivar o ministério de grupos pequenos e eu te invito a que seas parte de um. Não é cambiar um por outro, não é que, vou a um grupo pequeno, então já não vou à igreja. Não. El domingo nos reunimos todos em Graça e Paz, todos os grupos pequenos. Entre semana, dão as leções em grupos pequenos. Pero necessitas uma comunidade verdadeira. Temos a igreja Graça e Paz e temos a extensão de Graça e Paz, que são os grupos pequenos, e as missões de Graça e Paz. Necessitas mais que o bom conselho de ti a ti mesmo, necessitas uma comunidade que te apoie. E na igreja, em caso Graça e Paz, necessitas a um amigo com que puedas ser completamente aberto, sincero e honesto. Não estás obrigado a abrir-te com todas as pessoas, mas seria bueno que escolheras a alguém, a um amigo, em la igreja, que pudieras abrir-te com ele, comentar, pedir oração. Isso te ajudará muitíssimo. Quizás tu digas, ¿sabe qué, Pastor Ângelo? Eu lo hacía en la outra igreja e me lastimaram. Não. O sea, deja isso atrás. Estamos falando de cambios. Pois empieza a abrir tu coração a la possibilidade de ser feliz. A isso vou. Quizá alguém te lastime outra vez, eu não sei, pero se não abres tu coração, nunca vas a descobrir a verdade. Verdade? Necessitas a um amigo, a uma amiga. Claro, homem com homem, mulher com mulher, a isso vou, verdade? Para que puedas abrir-te com essa pessoa e pedir oração. Seria muito bom que te abrires com alguém. Estamos falando de Graça e Paz. Deus nos desenhou de tal forma que nos necessitamos uns a outros. Isso significa que não sempre poderemos deshacernos de nossos malos hábitos e complexos personais por nós mesmos. Vamos a necessitar ajuda de pessoas coerentes, de pessoas maduras. Pessoas maduras.
Não te digo que busque alguém que esteja empezando, não. Eres tu ele que tem que ajudar a essa pessoa. Porque há coisas que não podes fazê-lo solo. Porque Deus te hizo para que necessitaras a outras pessoas e que eles te necessitaram a ti. Somos uma comunidade. Somos uma família. Efésios 4:25 diz assim: por lo qual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Essa é uma realidade. Se eres cristiano, pertenece ao corpo de Cristo, perteneces a outros cristianos. Não fuiste hecho para viver a vida cristiana a solas. Simplesmente não podes fazê-lo. Deus não nos desenhou para ser ermitaños metidos em uma cueva no Tibete. Não. Somos cristianos e nos necessitamos uns a outros. Se de verdade queres cambiar, disso se trata essa plática, essa predicação. Se de verdade queres cambiar tus defeitos, tus falhas, deves vencer o temor a ser honesto, porque há pessoas que têm pânico de abrir seu coração. E eu lo entendo. Não te culpo, eu te entendo, pero tens que dar a oportunidade de fazê-lo para que seas feliz. Desperdiciamos uma enorme quantidade de energia tratando de encobrir nossos pecados, nossas heridas, nossos complejos e nossos defeitos. Perdemos muito tempo tratando de aparentar ser o que não somos. Se gastas o mesmo tempo sendo honesto com o que não está bem em tu vida, vas a disponer de muito mais energia para o que sí está bem em tu vida. ¿Sabe por quê? Porque a mentira cansa. Os mentirosos se cansam demasiado para tentar encobrir suas mentiras. E sabe o que é pior? É que a pessoa vai a necessitar uma mentira para encobrir outra. E outra, e outra. Isso vai crescendo a um nível mastodôntico e chegará um momento em que a pessoa se quebra. Já não pode. Não perdas tempo mentindo. Sé honesto e disfruta da presença de Deus em tu vida. O maior estorvo para a santidade é tentar encobrir o que não pode ser coberto por el perdão. Por lo tanto, eu te invito que nesse enero empiece a planear o cambio em tu vida. De hecho, já lo tienes que haber hecho, ¿verdad? Estamos en el mes de ayuno y oración en gracia y paz. Eu te invito a que seas honesto contigo mesmo, a que escojas um dia desse mês, talvez tens tempo de fazê-lo, para ayunar todo o dia e com algo em tu vida provechoso, ou seja, que de verdade esse mês seja um mês de vitória para tu vida. Pero tens que cambiar e não poderás cambiar solo ou sola. Hoje vimos o cambio em nossas vidas e o cambio, número 1, requer decisão, tu decisão para cambiar. Número 2, o cambio requer uma nova maneira de pensar. Porque assim como pensas, é o que sientes, e o que sientes te hace actuar conforme o que pensas. É um ciclo. E número 3, o cambio requer ajuda. Não vas a cambiar solo. Por isso estamos nós, por isso está a família de graça e paz contigo. Vamos orar, ¿te parece bem? Cierre seus olhos, por favor. Amado Senhor e Salvador Jesucristo, graças porque todo o que toca, trastocas e cambias. Ayúdanos a cambiar, Senhor. Todos temos viejos hábitos que não queremos mais em nossas vidas. Todos temos falhas que não queremos mais em nossas vidas, Senhor. E precisamente nesta noite vimos como começar o ano com cambios. Cambios dramáticos, cambios profundos, Senhor, que nos vão ajudar a mediano e largo prazo. Ajuda, Senhor, essa pessoa que nos está vendo nesta noite a esse cambio, para que pueda ser uma melhor persona nesse ano, Senhor. E ajuda-nos nesse mês de vitória em graça e paz, o mês de ayuno e oração em graça e paz. Em tus manos estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas graças. Não desista de tu ayuno, por favor. E sigamos adelante, porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus te bendiga. Nos vemos domingo.